Primeiro, o elétron foi descoberto, depois o próton e, finalmente, o nêutron. A ciência agora dispunha de um novo modelo do átomo, os minúsculos tijolos que constituem toda a matéria. E com a invenção de aceleradores que conseguiam fazer as partículas subatômicas colidir quase à velocidade da luz, dezenas de novas partículas surgiram no processo e foram descobertas. Tantas que, na verdade, os físicos começaram a se referir a isso como zoológico de partículas. No fim dos anos 40 e começo dos 50, quando a descoberta das chamadas partículas estranhas começou, eu fiquei muito interessado nisso. Mas era um campo marginal, ninguém tinha coragem de trabalhar nelas. O físico norte-americano Murray Gell-Mann começou a ver padrões na desconcertante variedade de todos os novos membros do zoológico de partículas. Ele utilizava características comuns para dividir partículas em diferentes famílias. No processo, ele isolou os menores componentes do núcleo do átomo, os elementos fundamentais que constituem os prótons e nêutrons. Como teórico, não poderia, creio eu, descobrir coisas novas, mas eu poderia propô-las. E se estivesse certo, poderiam chamar isso de descoberta nesse sentido. Eu propus que o nêutron e o próton não eram elementares, como todos pensavam, mas eram compostos de partículas menores, chamadas quarks, com propriedades muito bizarras. O que eu sugeri em termos gerais é que cada nêutron e próton eram feitos de 3 quarks, e que a força entre os quarks vinha do intercâmbio de gluons, assim como a força eletromagnética vinha, de certa forma, do intercâmbio de fótons. Então, podemos pensar nos quarks como se estivessem grudados dentro do nêutron e do próton. Os quarks de Gell-Mann estão para as partículas subatômicas, assim como a tabela periódica está para os elementos químicos. E em 1969, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física. Sua classificação dos menores componentes da matéria trouxe ordem ao caos do zoológico de partículas. Eu pensei que o som quark era um bom som para estes componentes fundamentais. Me parece um bom nome para os componentes fundamentais dos nêutrons, prótons e mesons. Quark, mas eu não sabia como grafá-lo. Talvez fosse KWORK. Mas então, ao reler o Finnegans Wake de James Joyce, como eu faço às vezes, eu notei a frase 3 quarks para o Sr. Mark. E pensei, 3? Afinal, era um número muito importante para os quarks e talvez devesse grafá-lo QARK. Apesar de Gell-Mann acreditar que os quarks eram reais, ele jamais esperava que alguém encontrasse um. Algumas das primeiras evidências de que o conceito do quark estava correto vieram dos experimentos de alguns amigos meus no Stanford Linear Accelerator, em que os elétrons se dispersavam em prótons. Basicamente, o que eles fizeram foi tirar uma foto com um microscópio eletrônico de um próton. E é claro, lá havia 3 quarks.